Boa tarde a todos que nos escutam em casa, boa tarde aos vereadores dessa casa, ao presidente interino Roger Viegas. Agradeço especialmente ao Feijão, que fez seu pronunciamento. Feijão é um apelido carinhoso aqui da Câmara do Fabiano, muito importante. Tem toda a atenção dessa vereadora, que inclusive fiz uma indicação com a solicitação dele de limpeza do córrego hoje. Pessoal, eu estou aqui muito alinhada com o que foi falado pelo vereador Rodson sobre a questão do hospital regional. A gente precisa urgentemente tratar com a urgência que esse assunto pede essa autorização do Cisurge. Hoje, nós precisamos que a Secretaria Estadual de Saúde autorize o Cisurge a começar a trabalhar lá. Aconteceu todo um processo que está explicado numa carta aberta enviada pela Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Zé Brás, em que eu sou membro, o vereador Israel também é membro. Nós enviamos essa carta aberta, enviamos formalmente por e-mail, tanto ao Superintendente Regional de Saúde, senhor Júlio Barata, quanto ao nosso secretário estadual de Saúde, solicitando essa urgência. Eu não sei se todo mundo sabe, gente, mas a nossa macro-região hoje tem mais de 60 pessoas precisando de CTI. Tem mais de 80 pessoas precisando de enfermaria. Podia ser minha mãe, podia ser sua mãe. E aí tem um hospital daquele tamanho, parado, esperando burocracia de Secretaria Estadual de Saúde. Isso é rir da cara do povo. Pelo amor de Deus, é lógico que o trâmite tem que ser feito, o que é certo, o que há de ser analisado, mas que se trabalhe sábado, domingo, feriado, de manhã, de noite, esse é um momento emergencial. E quem tem o poder de resolver isso é a Secretaria Estadual de Saúde, é a equipe do senhor Romeu Zema. Então eu, como vereadora, os outros vereadores dessa casa, se a gente tivesse caneta, se coubesse a nós resolver isso de noite, sábado, domingo, feriado, a gente já teria feito. Mas está na mão deles. Como vereadores dessa cidade especialmente atingida, até por ser polo da macro, o que nos cabe é cobrar. E isso a gente tem feito. A Comissão de Saúde está muito atuante. Falando também da Comissão de Saúde atuante, gente, é importante falar do nosso encontro de ontem com o Dr. Jander, pneumologista reconhecidíssimo aqui da cidade. A Comissão de Saúde se encontrou com o Dr. Jander, porque a gente queria saber. Eu não tenho CRM, meu amigo Israel não tem CRM, e o nosso amigo, o vereador Zé Brás, ele é enfermeiro. Então já é um profissional da saúde bem habilitado para poder opinar. Mas a gente quis se encontrar com um médico, referência, pneumologista, para saber. E aí, doutor Jander, esse negócio de tratamento precoce, como é que é? E o que ele explicou para a gente? Numa explicação, inclusive, que passou ao longo de meses. Explicou como que começou toda a história da cloroquina ser usada, que nos primeiros estudos a ivermectina deu resultado in vitro, em células. E aí a coisa foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, porque a ciência é um caminhar eterno para frente. Dando um pouco de filosofia aqui, meio que fingindo que eu estou no nível do vereador Edson Souza, eu estou muito longe disso, do conhecimento dele. É como se a gente estivesse numa caminhada eterna numa linha do horizonte. Isso é a ciência. A ciência está sempre caminhando e tentando entender. E nesse caminhar ficou muito claro que esses medicamentos não têm eficiência, não têm eficácia. A verdade é que a maior parte das pessoas que tiverem Covid vão ficar bem. Então não faz diferença se você tomou remédio ou não. O que pode fazer para pior, porque às vezes, e isso é essa vereadora que está falando, você pode até se juntar aos números que estão aumentando de hepatite medicamentosa. Mas aí, gente, o que o Dr. Jander disse foi que isso não tem eficácia, que o melhor é seguir as orientações médicas, mas cabe ressaltar que a autonomia do médico está garantida. Se o seu médico quiser te receitar o kit, o tratamento precoce, se fosse eu, a paciente, eu não tomaria. Mas se você quiser tomar e o seu médico quiser te receitar, vocês estão livres para isso. E a ciência, no seu caminhar eterno para frente, a vida, vão mostrar o que foi certo, o que foi errado. E essa Comissão de Saúde já está posicionada hoje, de acordo com o que os melhores dados científicos dizem. A gente tem que concentrar, gente, com vacina. A gente tem que ampliar a testagem, como disse o vereador Diego Espino. A gente não testa nem 30% dos casos notificados. Isso é ruim demais. Nós precisamos ampliar a testagem, nós precisamos acelerar a vacinação. A gente precisa fazer isso. É isso que está comprovado que resolve. E para isso, essa vereadora vai cobrar dia e noite para que essas coisas aconteçam. Além disso, gente, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer e não dá para deixar de falar da importância de retornarmos com as cirurgias da oncologia. Quando a gente fala de suspensão de cirurgia eletiva, gente, é importante falar que o paciente oncológico, ele não é alguém que pode esperar. Na verdade, ainda é uma posição muito cruel a gente falar que alguém pode esperar uma cirurgia.
Mas devido ao risco iminente do paciente oncológico, no caso dele é mais cruel ainda. Nem no início da pandemia, na primeira suspensão de cirurgia eletiva, foram suspensas as cirurgias oncológicas. Isso não faz sentido, isso é um desrespeito com os nossos pacientes oncológicos. E já tem mais de 15 dias que está essa confusão. Então eu deixo aqui o meu abraço e a minha solidariedade ao Igor da ACOM, que está nessa luta para que essas cirurgias aconteçam. E eu me junto a essa luta, faço coro. Pode ter certeza, Igor, que o que eu puder fazer daqui da Câmara, a gente vai fazer de barulho, de cobrança, de documento, o que for. Porque isso não é certo. Esses pacientes precisam dessas cirurgias. Além disso, gente, também é importante que a gente fale sobre a questão ambiental pelo incêndio na Mata do Noé. Ontem, os nossos bombeiros ficaram mais de 5 horas combatendo o incêndio na Mata do Noé. E eu moro lá no bairro São Judas, quase Xanadu, e lá também teve um incêndio bem grande. Os bombeiros, como sempre, na sua agilidade, na sua presteza, deixo aqui um abraço também para a Major Amanda, atenderam muito rápido, chegaram lá, apagaram e controlaram o incêndio. Só que a gente precisa garantir, gente, que esse tipo de incêndio não comece. Se você tem algum lote, se você tem alguma coisa desse tipo, por favor, se você tem um dinheiro para ter um lote, contrata alguém para roçar. Porque isso aí, você pode colocar fogo na fiação, você pode colocar fogo na casa de alguém. É um dano para o bairro inteiro, é crime. E se você estiver vendo alguém iniciando uma queimada, denuncia. Porque isso é crime, essas pessoas têm que ser denunciadas. Isso é muito errado. Além disso, gente, uma outra questão que a gente tem que falar é que saiu o Lira, que é o nosso índice de dengue, na verdade, o nosso índice rápido do Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti é o mosquito que transmite várias doenças, e entre elas também ele é o responsável pelo aumento da dengue no município. E o que acontece? Olha os dados. O ideal é que o Lira fique abaixo de 1%. Quando ele está entre 1 e 3,9, tem risco de surto. Gente, o nosso está 7,52. Então, quer dizer que além de uma pandemia de coronavírus, a gente está batendo na porta de um risco de surto de dengue, de uma epidemia de dengue. E dengue mata pra caramba, dengue é um terror. Além disso, a Aedes aegypti também transmite, né, o Zika vírus, que é responsável, como muita gente sabe, pelas doenças como a microcefalia, que são um trauma, que são um sofrimento muito grande para as mães, para as famílias, e que se a gente pode evitar, a gente precisa evitar. A gente precisa evitar a ampliação dessas doenças e a proliferação desse mosquito. Então, eu quero fazer algumas lembranças aqui importantes, gente, de medidas que a gente precisa tomar na nossa casa. Porque estudos indicam, e de novo, eu faço questão de caminhar ao lado da ciência, que 91% dos focos de criadouro do Aedes aegypti estão dentro de casa. Só 9% estão em lotes vagos, na rua, em lixão e tal. Então, o que é importante todo mundo fazer, e eu peço que todo mundo faça na sua casa hoje, quem está trabalhando quando chegar em casa, quem está em casa, quando acabar de assistir a reunião da Câmara, vai lá e olha isso. Tem vasinho de planta? Tem o pratinho embaixo? Coloca terra. Isso vai fazer com que a água não fique lá parada, podendo ser um criador do mosquito. Além disso, mantenha a sua caixa d'água fechada. Limpa as calhas da sua casa, porque às vezes uma folha acumulada ali já vira um depósito de água, um lugar para a criação da dengue, não tem como, do mosquito. E vamos tomar todos esses cuidados. Quem tem quintal, olha se tem algum entulho, alguma garrafa, algum cesto. Qualquer pocinha de água é suficiente para o mosquito se proliferar. E a gente precisa lembrar que não tem só Covid no mundo, não. Tem mais um monte de doença. E a gente precisa que todas essas doenças deem uma baixada e uma segurada para a gente poder cuidar do problema do momento, né, que é a nossa pandemia de coronavírus. Além disso, gente, eu preciso fazer uma cobrança aqui, e eu preciso falar com vocês que estão em casa, que essa vereadora nunca veio nesse plenário e nunca virá para fazer uma crítica ao executivo, seja o prefeito, vice-prefeito ou qualquer secretário, que eu não tenha tentado falar primeiro com ele. Se eu venho aqui e faço uma crítica ao prefeito Gleidson, eu garanto para vocês, eu já tentei ter essa conversa com o Gleidson antes. A mesma coisa com a vice-prefeita, a mesma coisa com qualquer secretário. Considerando que eu já tentei ter essa conversa e não foi eficiente, a gente precisa fazer uso disso aqui, né, gente? Porque esse plenário é onde está o poder de ação do vereador, é na palavra principalmente. Então eu preciso falar sobre a situação do nosso secretário adjunto de infraestrutura, que é o senhor Fernando. Ele entrou depois do Will Bueno, e a gente está com uma situação extremamente complicada, porque esse senhor não responde.
Esse senhor, eu não sei se ele acha que quando eu mando mensagem para ele, eu estou pedindo alguma coisa para mim, eu estou querendo alguma coisa para mim. Mas, essa vereadora, obrigada, quando envia uma mensagem para qualquer secretário, quando faz qualquer cobrança, é sempre para o povo. E a minha cobrança é sobre o bairro Santo André. O bairro Santo André recebeu uma emenda do deputado Cleitinho de calçamento, que foi para essas pessoas uma esperança de ter dignidade lá naquele bairro. E precisa, gente, de um documento da drenagem da prefeitura. A prefeitura tem que fazer a drenagem antes, precisa do projeto. E isso depende da secretaria do senhor Fernando. Eu estou cobrando esse documento para que esse calçamento lá de Santo André comece, já tem quase um mês. E o senhor Fernando não responde. O prefeito está avisado, o deputado Cleitinho, autor da emenda, está avisado, o secretário está avisado, e quem não está avisado, pelo visto, é o povo, que anda na terra. Você já pensou, senhor Roger? Você pede um gás, uma mulher que mora sozinha com o menino, ela pede um gás, o entregador não consegue chegar na casa dela, por causa das condições da rua. E tem uma emenda parada, que o deputado da cidade destinou, e que precisa de um documento da prefeitura. Então, senhor Fernando, eu te peço que o senhor responda essa vereadora, que está cobrando por esse povo, que está numa situação muito difícil. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento pela fala, nobre vereadora Lohana França, coerente e pertinente, por ser